Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, Boa noite, pessoal. Oi, Márcia, boa oi, noite. oi, Éder, boa noite. Tudo bom? Tudo. Só me preparar aqui, Márcia. No seu tempo. Esperar o pessoal entrar, né? Me fala aí como é que você tá? Estamos caminhando bem, Márcia. Nesses dias nós estamos bem, né? Para quem trabalha com terapia manual é um pouco mais complicado esse momento, né? Demais. Mas estamos caminhando. Porque a gente trabalha com Fica um a mão, paciente né, aqui, Éder? paciente ali. Isso, a gente trabalha com a mão, né? Então, realmente, É. E você? muita gente Tá naquele liga mesmo entrando. esquema? Tudo bem, mesmo esquema, mesmo esquema. Mas bem, assim, grata todo dia por estar com saúde, por estar aqui Isso compartilhando com aí. você, que é uma pessoa que eu super admiro o trabalho, e a gente trocar esse conhecimento, né? É uma coisa Obrigado. sempre muito gratificante. E aí eu vi que a gente conhece as mesmas pessoas. Daísa, minha amiga, Michele Paixão, minha amiga. Nossa, o mundo da fisioterapia é um ovo, gente. Achei Que bom, difícil né? entrando aí, também tem paciente entrando, né? Isso. É, Tomara eu acho que você que, podia. Fala. tomara que a nossa live seja bem vista, né? Sim, que a gente consiga levar Mas bastante nós, informação isso aí, produtiva, né? Até isso porque o que a mesmo. gente vai falar são coisas que são integrativas, né? Faz parte Sim, da nossa convivência, nossa vivência. Te agradeço o convite, né? A nossa vivência do consultório eu que é realmente agradeço. essa, é o paciente que é integrado, né? Eu acho que você podia botar como um comentário Sim, fixado o assunto da live. O que isso. você acha? Deixa eu colocar aqui. Eu imaginei isso, mas como o pessoal foi entrando, eu acabei esquecendo. Não, e o pessoal vai entrando e a gente vai dando boa noite para todo mundo, pedindo para vocês Isso. darem um ok se estiverem ouvindo bem a gente. Todo mundo ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem o nosso áudio? Tá tranquilo? Alguém dá um ok aí pra gente? Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo bem. A Ju já respondeu. Oi, Ju, que Ju querida. Ai, que ótimo, gente. Que bom que vocês estão ouvindo. Isso, ótimo, Éder. E aí, Mas se deixa eu vocês tentar tiverem. fixar. Tinha aparecido fixado. Tinha? Ah, agora sim, Tinha, consegui. agora. Isso. E aí, as perguntas, vocês fiquem à vontade, a gente vai tentando trabalhar em cima Sim, disso, né? isso Desse aí. bate-papo aí que a gente tem aqui sobre a dor lombar e as disfunções sexuais, que para a Sim. gente é muito visível, né, a conexão. Não sei se para vocês também é tão visível assim, essa integralidade Uma do corpo coisa que eu humano. acho que chamou muito a minha atenção, Márcia, nós podemos partir a partir daí, era que conforme fizemos, você fez a arte e fui postando, eu fui postando nas minhas redes sociais e divulguei também no meu story do Zap, muito interessante. Até uma colega do Rio Grande do Sul veio falar comigo hoje, novamente. Ela disse que isso, essa questão é uma situação muito assim, no universo feminino muito grande. Sim, Essa questão de disfunções sexuais, dor lombar, e ela chegou a falar da palavra tabu. Muitas pessoas não falam ou por vergonha ou por tabu. Se você associa exatamente. a vergonha e o tabu, ficam aquelas pessoas deprimidas, pacientes crônicos, que acham que não tem tratamento. E estamos aqui para tirar essas Exato. dúvidas. Estamos aqui para trocar essas informações, né? Porque eu tenho aprendido cada dia mais com essa troca. Porque a queixa do paciente, quando uma mulher chega para mim e ela me conta a história da dor na relação sexual dela, eu aprendo muito com a queixa dela. Às vezes o paciente não mensura o quanto a gente aprende com a história dele, com a história de vida dele. Sim, A gente tem na literatura um dado que é muito 16 a 20%
pessoas com dor na relação sexual. Isso mulheres. Sim, Homens também têm. Homens também têm dor na ejaculação, você sabe, né, Éder? Tem homens sim, com prostatite crônica, com dor para ejacular e outras causas de dor pélvica que acabam cometendo a qualidade sexual. Mas a mulher, ela tem um histórico de uma musculatura perineal muito mais suscetível a uma informação dolorosa, né? A sensibilidade da mulher é maior nesse aspecto. Até porque a mulher é via de parto, é a menstruação, é a menopausa, né? A questão hormonal, uma série de outras coisas que são mais suscetíveis com que ela tenha alguma disfunção de pavimento pélvico. Então, a gente tenta falar isso com uma linguagem até, às vezes, um pouco mais tranquila, porque eu sei que tem paciente assistindo, né? Tem muito sim, tem, colega tem. da área, mas tem paciente também assistindo. E é tabu, Éder, é isso aí, é tabu. É tabu falar de sexo para mulher, não é tabu falar da vida sexual masculina. E eu acho legal a gente estar aqui, né, tendo gêneros opostos, estando falando sobre isso. Isso aí, eu Porque acho interessante. eu achei o máximo ser convidada por um homem para falar de dor sexual feminina. Eu achei bacana, para mim você está de parabéns. Acho que todo homem deveria fazer isso. Porque Porque é tem, isso, a gente. por que que eu tive essa iniciativa, tinha um desejo, desde quando te conhecia, de, quando entrou essa febre de lives, de te convidar. No meu consultório, toda vez que eu vou avaliar o paciente chega com dor lombar, eu chego com uma dor sacroiliaca, ou dor radiada, uma das perguntas que eu faço é se o paciente, principalmente feminino, tem dor durante a relação sexual. E E você pasme, tem essa Márcia, resposta? pasme, sim. Quase todos os pacientes falam que tem dor, sim. O Pois que é. dá para a gente ficar pasmado é que as pacientes, quando eu pergunto isso, elas ficam assustadas. Algumas vão com o marido, namorado ou noivo, eu pergunto, tem que perguntar, elas ficam assustadas. Como é que você me pergunta isso e eu passei por outros profissionais, ninguém nunca tocou nesse assunto. Pois E é. A quando, gente tem e essa quando elas questão. falam no sentido positivo, não, realmente eu tenho, é a dor, ou às vezes elas descrevem a posição que elas têm a dor, é como se tivesse um alívio para elas. É um Opa, desabafo, né? alguém está me ouvindo. Éder, quando a gente fala de 16 a 20% de mulheres com dor na relação sexual, câncer a gente tem 9%. Olha a relação, como é que é gigantesca, né? De Sim, 16 a 20% de mulheres com dor na relação sexual. Eu tenho índice de câncer feminino 9% na população, de doença do coração de 12%. E é muito comum você ouvir uma pessoa falar que ela é cardiopata, que ela teve um câncer, mas ela não fala que tem dor na relação sexual. É quase que o incrível. dobro de número de pessoas com disfunção sexual para o número de pessoas com problema do coração, com diabetes, por exemplo. Mas não é vergonha eu falar que eu tenho diabetes, não é vergonha eu falar que eu tive ou tenho um câncer, né? Mas se eu disser Sim, que eu tenho dor na relação sexual, eu passo a ser vista como uma pessoa fora de um contexto onde uma sociedade não pode falar a respeito. E é um desrespeito com a saúde humana, né? Um desrespeito com a mulher, com o parceiro da mulher ou com a parceira da mulher. É deixar a pessoa presa nesse cenário. Quando você pergunta, alguém se importa. Olha que importante, né? né? O seu olhar para isso. E não tem como um paciente de dor muscular, dor na coluna, né? Não ter como ele não ter um tipo de desconforto nesse cenário. É raro, né? Bastante raro. Na minha É. prática Até clínica, é muito raro. É. Na minha prática clínica, é comum também o inverso. Quando eu avalio uma mulher que chega para mim com uma queixa de dor na relação sexual, e aí eu tento trabalhar com ela, saber se ela tem outras dores no corpo, elas falam para mim comum, e chega inclusive até cervical, tá? A gente está aqui falando de lombar, mas você deve saber que a gente tem mulheres com disfunção de temporomandibular, que é a articulação, né, daqui A da TM, boca, da TM, né? A gente tem, tô falando isso porque o pessoal que está assistindo que é leigo, então, disfunção aqui, a mulher tem dor de cabeça, dor na coluna. Ela veio tratar de disfunção sexual comigo.
Mas eu pergunto, você tem outra dor? Tem outra parte do seu corpo também que você sinta dor? Como assim, doutora? Você tem dor de cabeça, você tem dor muscular, você range dente, dor na coluna? É um cenário assim, joelho, vai juntando, né? Essa integralidade do corpo, como é comum a gente ver isso, entendeu? E como Sim, faz com que o sim. nosso olhar seja mais amplo a esse aspecto, né? É Por isso que muito. eu tenho formação, tenho aí, desde 2008. Só que desde 2007 eu já estava trabalhando e desde 2005, 2004 eu ficava dentro do anatômico da faculdade, dando aulas de anatomia. Eu era monitor da faculdade. Uma coisa que eu aprendi Eu em também todos esses fui, anos, né? Uma coisa cabeção. que eu aprendi em todos esses anos, a gente nunca olhar para o paciente com uma dor que ele chega reclamando para você de uma dor local. Tem que olhar para o corpo como um todo. A ligação pivotou. Você está me ouvindo? Eu estou vendo bem. É, Por você, eu estou vendo bem. Galera, tá ouvindo bem? Que deu um meu ou da Márcia que deu uma picotada? o meu deu uma travada, eu acho que agora já Ah, aqui. voltou. Ah, tá bom. Isso, eu saí do Wi-Fi também, agora acho que agora fica melhor, porque a internet essa hora é pesada, né, gente? Hora que tá chovendo muito, né? Tempo Pois fechado. é. É, aí eu acho que ainda fica um pouquinho pior. E aí, você estava É. falando, Éder, eu te acompanhei até o momento que você dizia que no anatômico e na graduação você via que o paciente não existe uma dor isolada, né? Que ele é Isso. um contexto, né? Nós, como profissionais da saúde, profissionais de primeiro contato, nós temos que olhar para o paciente como um todo. Nós não podemos ficar preso numa situação. O exemplo que você falou agora. Se o paciente olha para você, chega uma dor na disfunção, está com uma disfunção sexual. Aí você começa a fazer uma anamnese detalhada e vai aparecer dor em vários locais do corpo. Sim, E até quem porque a diria que pessoa que uma atendeu. disfunção da ATM pode ser provocada por uma disfunção sexual? Só Pois é. avaliando mesmo. É. Essa área da pélvica é uma área muito complexa, né? Porque a pelve Uhum. é uma articulação complexa, né? Não é uma articulação. Eu acho que para mim é mais difícil, sabe? O eixo articular da pelve. Porque eu tenho os Isso. ossos eu trouxe aqui a pelve para a gente falar, né? Os ossos do ilíaco, Olha tá que dando para ver legal. bem? Os ossos do Tá? ilíaco, eles pertencem ao membro inferior, não é isso, Éder? Sim, E o osso do sacro, ele pertence à coluna, a parte de trás. isso. Então eu tenho uma junção de coisas que pertencem à parte, o segmento de cima e ao segmento de baixo, né? Eu acho que isso, para mim que estuda, quando eu estudo pelve, eu sempre acho isso muito complexo, né? Tá meio lento aqui para mim, travou, eu acho. Alguém falou ali que não é Não, só para mim lombar, não. Para mim, Alguém falou ali que travou. Gente, é a chuva, é a vida de lives, tá cheio de lives, né? E aí a gente sabe que a vida é essa, né? Agora, eu tô meio limitada para essa coisa de live, mas a gente tem que se adequar a isso agora. E aí, é. Éder, pode continuar aí que eu te interrompi. Não, você estava explicando sobre a situação da coluna, do sacro, Sim, continuação da coluna e os dois ossos dos dois ilíacos. Isso. Aí isso. que deu uma travadinha no seu pensamento, na É, esse imagem. osso, esse osso pertence à coluna, que é o osso de trás da nossa. Lá, a gente coloca aqui, seria o bumbum, né? Então, isso pertence à coluna, né, gente? E esses ossos aqui, esses maiores, eles são ossos que conectam com o membro inferior, né? Com as nossas pernas. Então, suportam peso,
né? Tem toda uma responsabilidade de locomoção e movimento. Essa articulação aqui, ó, que é a articulação da sínfise púbica, é uma articulação que é conectada ao movimento. Então, tudo isso está relacionado com todas as estruturas que a gente está pensando aqui, né? E que vão trabalhar a parte de dor nessa estrutura que a gente trabalha. Isso aí. É. Márcia, E o que a gente qual é, o fala? pessoal? Não, pessoal, se alguém tiver dúvidas, pode ir perguntando, tá bom? Pode ir mandando Ou aí pra gente, contribuindo, é ou isso. contribuindo, É. ou dando O que a gente sugestão também. Exatamente. O que eu vejo muito na prática, Éder, é no caso da vulvodínia, eu acho que a gente chegou a conversar sobre isso, que é um Sim, tipo de disfunção sexual neural, né? É uma neuropatia, que a mulher apresenta um quadro clínico como se fosse uma fibromialgia na região íntima. Ela tem uma dor e ela tem provavelmente outros quadros de dor muscular, né? É muito comum isso. E eu já encaminhei mais de uma vez o paciente para manipulação, sim, você me falou. porque, é, porque essa manipulação, ela às vezes é fundamental para que a gente libere uma estrutura que está ali com comprometimento para resolver essa questão de dor. E é um paciente que a literatura fala que não tem solução, assim, a curto prazo, é um quadro clínico que não tem cura. E aí você vai, o cliente vai para a manipulação, ela volta da osteopatia sem queixa, sem nenhuma queixa depois que ela faz a manipulação com vocês. Isso realmente faz um sucesso muito grande, entendeu? O Sim, sim. realinhamento da estrutura. Se nós Isso olharmos melhora bastante. para, se nós olharmos para síndrome facetária na osteopatia, a subluxação vertebral na quiropraxia, ou algum desarranjo no método Mackenzie, todas essas denominações são relacionados dentro dessas técnicas, onde nós podemos manipular, tirar aquela sobrecarga, ou manipular ou ajustar, tirar aquela sobrecarga sobre aquela região nervosa que está irradiando para a pelve e dar vamos dizer assim, um relaxamento para o nervo. Deixar o nervo, entre Sim, aspas, respirar para aquela estrutura ficar mais tranquilo, com menos dor, aonde você pode entrar com outras técnicas mais apropriadas. sim, sim. Eu acho que esse processo de descompressão, né? Posso usar essa palavra, né? Isso. Sim, sim. Do sistema nervoso que a manipulação traz, ela muitas vezes é aquilo que eu preciso para liberar o paciente, que para poder até ir para as outras técnicas quando eu quero trabalhar os pontos gatilhos, que são os pontos dolorosos. Às vezes eu não consigo fazer liberação miofascial porque o paciente tem uma compressão neural que tá piorando muito aquele ponto de dor. Então, Sim. vem a descompressão e eu consigo, depois com a minha mão, fazer a liberação daqueles pontos que restaram, né? Desse processo de compressão neural. Realmente essa visão integrativa, né? Não tem como ser diferente. A É. gente sempre tem a questão que a gente tem que explicar muito no consultório para o paciente, é a questão da integralidade do corpo, como você estava falando do anatômico, né? O quanto as regiões elas são conectadas, né? A gente vai ter a questão do diafragma ali no meio como um conector para o diafragma pélvico, tóraco-lombar. Todas essas estruturas estão conectadas. E quanto que Sim, sim. a desarmonia numa delas pode ser o gatilho para um quadro clínico de dor, né? E Total. o que eu acho que eu vou falar acho, porque isso eu nunca li em literatura científica, mas isso é uma dedução, pode até parecer meio óbvia, porque quando eu falo no consultório, eu acho que é isso que realmente porque a conversa acaba sendo mais íntima, então eu vou acreditar nesse momento nosso aqui de intimidade, né? A questão da dor na relação sexual, relacionada também com a questão da coluna, que você falou até um pouco antes ali, são as posições sexuais também. Ia tocar nesse Algumas ponto agora. posições. Pô, então estamos alinhados. Então,
toca, pode falar que aí eu concluo o que eu Não, pensei aqui. eu ia Vai te lá. passar eu ia te passar essa bola agora para saber qual a relação de pacientes que reclamam para você. Se a posição, a postura, a posição durante a relação sexual se interfere, o quanto interfere. Eu só Sim, tem citei muita coisa. um pequeno exemplo da minha prática clínica, mas eu quero ouvir agora uma especialista também. Ai, meu Deus, vamos Queremos lá. ouvir. O que que acontece? A posição sexual, ela interfere na questão estrutural, porque você pode ter uma posição que você esteja mais exposta a forçar um tônus muscular. Existe uma posição, o meu ginecologista ele brincava muito de falar que tem mulher que gosta de ter relação sexual numa posição de agachada para quebrar pedra. Se a mulher está agachada em cima do parceiro com os membros dobrados, essa área aqui ela fica muito mais esticada e mais tensa. Sim. O suporte de carga corporal, vou botar aqui de novo, fica todo aqui. Porque ela está suportando o peso corporal quase todo aqui. Então, se é uma mulher que já tem uma redução de força muscular, ela ainda fica fazendo um movimento em cima do parceiro. Assim, ela pode sim ter uma dor irradiada pélvica. Isso pode acontecer. Outras questões de dor estão relacionadas também à profundidade da penetração, que a gente escuta muito essa queixa no consultório. Então, assim, no nosso trabalho, a gente faz um trabalho realmente de falar isso com a mesma cara lavada que eu estou falando aqui. Do jeito que eu falo aqui, eu falo lá de penetração, de cabeça de pênis, do jeito que entra, como bate, porque é o mundo real. É o mundo real. Sim. Né? Não dá para ter dedo para falar disso. Tem que ter respeito, mas não posso ter dedo. Então, assim, penetração profunda, mulher de 4 apoios. Muitas vezes a mulher sente bater lá no cervice, que é na entrada ali no final, Sim. acabou já o canal vaginal, ela às vezes não está excitada o suficiente, ou ela já tem menopausa, ela já tem uma vagina menos preguiada, então o canal vaginal é mais estreito. Mulheres que fizeram laqueadura, às vezes tem um estreitamento do canal vaginal, porque já não tem nem mais ali, já tirou aquela região do colo do útero ali do final, então já fizeram aquela cúpula. Quando o pênis bate ali é muito sensível e a mulher sente dor. Isso o que ela faz? Ela faz aquele espasmo de proteção dolorosa, né? E comprime toda a região ali de abdômen, pelve, e aí a dor vai se sobrepondo à dor, né? A gente vai cada vez mais aumentando o quadro clínico de dor, porque ela faz uma tensão muscular ainda maior. E tem posições sexuais também que acabam facilitando o processo de dor. Então, quando a mulher tem dor na relação sexual, às vezes a gente sugere uma posição de lado para ela iniciar, porque a penetração acaba sendo mais curta, entra menos pênis, porque tem a musculatura do glúteo para dar como amortecimento, né? Até para ela depois ir desenvolvendo, porque eu não acho que a gente deva proibir posição sexual. Eu acho que a gente deve educar e orientar para que a Sim. posição seja para ela e para o parceiro boa, né? Prazerosa, né? É, porque ninguém quer ver o outro sofrer, ninguém quer. Você quer ter prazer, dar prazer. Então é importante a gente falar sobre a posição de uma forma muito transparente, assim, com muito respeito à sexualidade. Quando vão casal, eu explico numa boa. Geralmente eles têm mais vergonha, os homens têm mais vergonha que as mulheres. Quando eu explico de posição, né? E pego Sim. imagem, mostro, olha, pego modelo anatômico e explico para eles a importância da gente ter essa conversa transparente, porque na vida conjugal ou na sexualidade, às vezes a gente não fala para o parceiro que sente desconforto. Tem um tabu dentro da gente, né? A mulher não quer falar, às vezes, que ela não gosta de tal posição, que aquilo dói a ela. E aí, às vezes, é uma dor que ela podia até conversar, resolver, ou até falar para um terapeuta, falar, olha, eu tenho dor na relação sexual em tal posição. Pode ser uma questão de vértebra, pode ser a coluna, não pode ser, Pode tudo. É uma situação né? meio. A parceira não fala para o parceiro aquela posição. Aí ela começa a fazer para agradá-lo. Aí para E onde vai a isso libido, né? gera. Isso aí.
aí gera uma situação desconfortante, e aquela dor vai aumentando cada vez mais. É onde uma paciente acaba se tornando uma paciente crônica também. Oi, travou, não te ouvi, Éder. Qual parte? Eu estou falando assim, que a paciente, por ela ficar inibindo para o parceiro dela, da dor, ela, além de provocar um trauma nela, que toda relação ela vai ter dor, seja no períneo, seja na lombar, aquilo vai gerar um trauma depois, onde ela pode até ser uma paciente com dor crônica. Pois é, exatamente. Ela acaba desenvolvendo o que a gente chama de memória de dor, né? Que é Sim, quando o cérebro armazena a informação de dor, e aí é uma mulher que passa a não querer mais sexo, né? Ou se ela e também pode também ficar com aquilo ali, qualquer movimento, ela ter dor, ter desconforto para sentar, para fazer andar de bicicleta, ela pode começar a desenvolver um quadro crônico, como você falou. Realmente sim, isso interfere. Essa falta de diálogo, né? sim. Às vezes a gente precisa apenas reeducar, é o nosso trabalho, né? Reeducar a musculatura e reeducar as pessoas. Muitas vezes é isso. Parte do É, nosso trabalho lá é reeducar a musculatura e as pessoas, mas muitas das vezes a gente encontra disfunções que precisam de outras intervenções também, né? Acho que tem gente fazendo pergunta aí. sim, a Cícera, se eu não me engano, ela está perguntando se nós usamos os aparelhos da Yastme. Da Na, onde? na Yastme é uma, eu não sei se é uma empresa, que eu até tenho no consultório, não sei se eu te mostrei já. É como se Não, fosse para você fazer uma liberação de um ponto, isso mesmo, Cícera, de um ponto gatilho, tá? eu Você uso. pode usar, Pode sim. falar. Eu, Não posso. para esses pacientes, Cícera, eu, quando faço a manipulação ou o ajuste, quase que não preciso. O máximo que eu consigo depois, que eles reclamam de algum ponto gatilho, principalmente na virilha. Ali na virilha, dependendo do ponto gatilho, após a manipulação, se tiver muito intenso, eu uso sim a iastme. Eu uso a iastme, faço alguma liberação miofascial. Não sei se eu te respondi o que você queria, mas a Márcia vai responder a prática dela. Não, lá no consultório, quando a gente encontra esses pontos gatilhos, além da eu uso muito a mão para liberar o ponto gatilho. Eu não uso nada que vibre em ponto gatilho. Geralmente eu uso só a mão do terapeuta. Eu ensino o paciente, dentro do possível, para que ele também faça um processo de liberação. Até porque geralmente eu pego mulheres com ponto gatilho pós-parto, é muito comum, né? Mulheres com alguém está fazendo uma pergunta ali de vaginismo também tem ponto gatilho. E o que acontece? Se eu exagero, até tenho algumas ferramentas, alguns dispositivos para liberar ponto gatilho, mas eu gosto muito da mão do terapeuta. Porque na minha mão eu consigo perceber a tensão cedendo. E eu tenho a obrigação de ensinar isso à minha paciente. Isso é uma coisa que ela sai formada lá em entender ponto gatilho. Ela tem que entender que o ponto gatilho. Que é dela, Éder? Sim, Imagina se só eu trato o ponto gatilho dela. Agora a gente está em pandemia. Eu não posso botar a mão em ninguém. Mas ela está viajando com o marido, com o namorado, está lá longe, vai me levar? Não tem como. Ela tem que ter ali o recurso. Não dá, né? No meio da. Tô lá na Grécia, de lua de mel, junto, não posso, né? Eu tenho que deixar as pessoas com essa liberdade que elas consigam se autotratar. Que essa é uma questão que a gente tem desenvolvendo aqui no Brasil agora. O profissional de saúde dá a ferramenta ao paciente de se autotratar, de conduzir o tratamento da melhor forma. Então, aqui a gente ensina o paciente e a gente também tem algumas ferramentas no consultório para utilizar para ponto gatilho. Essas ferramentas, elas são muito boas para o paciente, às vezes, ele conseguir acessar, porque acessar o próprio canal vaginal, às vezes, é difícil. Se você tem um pouquinho de dificuldade de mobilidade, se tiver uma barriga no meio, alguma coisa assim, tá? E lá fora a gente tem uns aparelhos muito interessantes também para trabalhar nesse sentido. Aqui no Brasil, da parte pélvica, a gente não tem tanto ainda, não. você vai A gente trazer, espera que a Márcia. gente.
Então, eu já tentei comprar, numa última viagem agora, eu tentei comprar e tive dificuldade para entrar com ele para o Brasil. E aí eu tô tentando trazer ainda, mas vamos ver. Eu acho que a gente tem que desenvolver tecnologia nacional, né? Fomentar a Sim. indústria no Brasil. Isso é muito importante que a gente gere renda, né, aqui no Brasil. Eu sou muito a favor da que a gente produza as coisas. E tem muita Uhum. inteligência aqui. E acho que tem muita coisa para crescer aqui ainda. Principalmente quando a gente começa a falar que tem muita gente precisando desses recursos. A gente precisa desenvolver produtos para tratamento de dor na região íntima. Agora, uma coisa Uhum. que eu falei até numa outra live mais cedo, que não era sobre isso, mas que tem muito a ver, é o seguinte: é igual sapato, né? Não tem pé igual, não tem vagina igual. Então, não tem musculatura de assoalho pélvico igual. Então, às vezes, esse hasting ou qualquer outro recurso que você possa utilizar não vai servir para tal paciente como serve para todo mundo, né? Se não é assim. Na minha prática, é muito isso. Né? A gente precisa muito de adequar se serve ou não para aquele paciente. Então, algumas coisas a gente consegue muito usar a mão. Eu acho que é mundo terapeuta, eu sou muito apaixonada por terapia manual. Acho que é Dois, somos uma. dois. Pois é. Existem umas manipulações que a gente faz no consultório para liberar canal de Alcock, que é o do nervo pudendo. O paciente sai sem dor. Hum. Você sabe disso, né, Éder? O paciente sai sem Sim. dor. Paciente pós-cesariana com dor na relação sexual. Mas por que se o neném não saiu pela vagina, a mulher tem dor na relação sexual? Como? Na hora da aderência ali da cicatriz cirúrgica, porque o médico coloca ali, a médica coloca uma cola, faz aquela sutura cirúrgica, os tecidos se juntam. E aí, na hora que a mulher está tendo a relação sexual, não tem mobilidade, porque o tecido tem que se mexer no vai e vem. Nossa relação é muito vai e vem, né? A nossa relação sexual ocidental, a penetração é vai e vem. Então, no vai e vem da relação, se o tecido está todo colado, a mulher tem dor porque não se movimenta. Você vai lá, faz uma manipulação, dói. Da Márcia deu uma paradinha. Keila, dentro do que você falou, não sei se você pegou desde o início, mas era o que eu e a Márcia já estávamos falando. Não, Márcia, o seu deu uma travadinha. Você travou para mim também. Onde Daí eu você aproveitei parou e de. respondi algumas coisas aqui para Keila, tá? Para não Ah, ficar tá. aqui mudo. Vamos lá. Vocês estão ouvindo? Cícera, sim, Cícera, esse material, ele Márcia, pegando esse ponto da Cícera, o Yashmi, essa peça, não sei se você lembra do gancho, que alguns anos atrás Sim, ele foi. Então, ele é como se eu tenho gancho. fosse. sub- Ele é um substituto do gancho, do Eu uso gancho, gancho. Eu uso aonde gancho. ele é um material que não é ferro nas pontas e ele é menos doloroso que o gancho. Ele Eu acha que, se uso não me engano, gancho. de polietileno. Então eu sei qual é. Sei qual é. Tem uma grande amiga minha que tem. Eu uso gancho, algumas pacientes com muita tensão de glúteo e adutor. Acho até que é uma coisa interessante a gente falar nesse ponto de vista da coluna, porque nós mulheres gostamos de malhar glúteo. Hum. E fala aí, Éder. Fala os pepinos que você Não, pega. O que eu pego de dor na relação sexual para mulher com hipertonia de glúteo é impressionante. Entendeu? A gente faz eu não hipertonia vejo de glúteo. tanto a hipertonia, a dor no glúteo, quando eu percebo dessas pacientes, são na palpação. É claro que elas vêm com aquela dor da lombar, mas quando chegamos no glúteo, aí parece que descobrimos o mundo da dor dela. Porque Isso aí. muitas vezes a posição de estar malhando na academia ou sozinha não está adequada. Então há uma hipertrofia, eu já percebi, há uma hipertrofia do glúteo máximo e esquecem do glúteo médio. Quando você vai fazer a palpação no glúteo médio, é que a pessoa, no meu caso, meus pacientes, elas descobrem o mundo da dor delas no glúteo médio, por estar trabalhando de uma maneira não tão adequada.
Às vezes, na palpação interna do canal vaginal, eu peço uma contração de glúteo para sentir a pressão do mínimo ali dentro e elas vão na lua de dor. Olha E pra você elas ver. falam assim, nossa, e quando na hora do sexo a gente contrai glúteo? Várias vezes. Involuntário, você acaba até para mudança de posição ou para se manter numa posição, porque o glúteo te ajuda a se sustentar o peso do corpo. O Uhum. médio sustenta ali o equilíbrio corporal, né? E aí os outros Isso. acabam entrando para dar estabilidade, porque são músculos que trabalham em conjunto. Então, às vezes, o excesso de tensão de glúteo, principalmente em quem gosta de malhar glúteo, acaba gerando um quadro de dor profunda na relação sexual. É É. claro que assim, é bem individual, né, gente? Não tem como a gente não pensar de forma global. As pessoas são Isso aí. individuais. Eu vi aí algumas pessoas falando de queixas na relação sexual com vaginismo. As pacientes de vaginismo, elas geralmente têm dor na coluna, porque elas têm uma tensão muscular, de musculatura interna de perna, né? E de coluna, pelve, é tudo muito tenso. Então, o vaginismo Sim. clássico leva a esse quadro. É bem comum. Não sei se já passou com um paciente assim de vaginismo com você, Éder. Você tem essa. Não, claro, claro, assim, específico ainda não. Acho que elas não falam muito, né? Não, não. Muito, só fala como eu falei no início, né? Eu pergunto se tem dor na relação sexual. Dependendo da posição, dependendo da dor, eu peço para mostrar ou me falar, desculpa, mostrar não, falar qual é a posição, para ver se às vezes tem alguma alteração na sacroiliaca, alguma alteração na articulação do coxo femoral ou do fêmur com o ilíaco, para a gente conseguirmos é, detectar alguma alteração na lombar. Entendi, entendi. Eu acho que é mais difícil porque elas não chegam com essa questão tão Isso, aberta no teu não, não, consultório. é É, diferente. Diferente é do seu mais. caso. É. Na verdade, acontece muito o inverso, né? Eu consigo identificar muito fácil uma dor É, na coluna de uma mulher, por conta até, às vezes, da avaliação postural ali, a gente já imagina que ela apresente isso. Algumas pessoas, a Keila, por exemplo, está falando ali de não conseguir relaxar. Na verdade, quando a gente fala muito de relaxamento, a gente fala de controle, né? Ah, você precisa relaxar. Na verdade, você precisa assumir o controle da sua musculatura. E isso acontece o tempo todo. Você precisa ter o controle da sua musculatura para que ela execute a função do que você está buscando. Então, a mulher que não tem o controle da musculatura, ela pode ser suscetível a vários tipos de dor, né, em todas as outras partes do corpo e principalmente na região perineal. A ausência de controle não é a questão de relaxar. Você não vai relaxar uma coisa que você não tem controle. Né? É isso aí. necessário aprender o controle da musculatura. Não adianta falar para uma Isso. paciente assim, relaxa, né? É algo quase que impossível para a gente conseguir. Relaxa, não é simples assim. E acho que você tem aquela questão da memória de dor que você estava falando, né? Ela vai aprendendo a guardar a dor na relação sexual, que eu acho que é o caso que ela Isso está aí. falando, que ela já foi casada e ela apresenta ainda até hoje dor, mas ela criou uma memória e ela precisa tratar isso. Isso tem tratamento. E tem Tem. solução, né, gente? Tem solução. Né? Ninguém precisa passar a vida com dor na relação sexual. Tem tratamento e não é sozinha, você não está sozinha. Tem muita gente com dor na relação Muita, sexual. muita, muita. Muita Infelizmente, gente. muito, muito mais do que você imagina. O último estudo de 2018, um estudo feito no Reino Unido, com uma amostra até jovem, de população jovem, uma em cada 10 mulheres tem dor na relação sexual. Então pensa que uma em cada 10 amigas suas tem relação, no seu grupo de WhatsApp, uma em cada 10 tem dor na relação sexual. Isso é um estudo no Reino Unido. Agora você imagina numa realidade Brasil, aonde a informação para a saúde é mais limitada, aonde a gente não tem uma educação sexual adequada, tudo isso vai impactar na forma como a gente lida com a dor na relação sexual, né? Totalmente. Onde a gente tem todo um cenário para esconder a sexualidade. A gente tem um problema muito grande no Brasil com relação a isso. Você pode sair pelada no carnaval e ninguém vai te julgar. Agora, se você falar de sexo,
né, de dor na relação sexual, as pessoas vão te olhar Meio estranho, meio, né? é Terrível, feio até, terrível, exatamente bem terrível. assim. É, Uma terapeuta, uma sexóloga terapeuta, ela me mandava alguns pacientes, mas uma coisa que ela me falava, interessante, que o homem, quando ele tinha algum problema na relação, ele só procurava tratamento quando ele tinha algum problema na relação. E esse problema passava a ser físico. A mulher não. A mulher abertamente ela procura o tratamento quando procura, mas voltando desde o início, falamos hoje, ela sempre falava, o problema é da sociedade essa questão do tabu, que é, é, pegando essa palavra esse adjetivo daquele, é constrangedor é para a assim, mulher. é, é porque é como se ela não pudesse ter esse problema. Parece que tá todo É, mundo tendo uma vida sexual extremamente ativa, parece que tá todo mundo super feliz no sexo e só ela é o ponto fora, o ponto fora da curva. Não é real isso. Não é real isso. Né? Tanto que é minha especialidade, não é só minha, mais de 4.000 fisioterapeutas pélvicos no Brasil especializados em disfunção sexual. É uma especialização dentro da área da fisioterapia pélvica. Então, assim, a gente tem tanto paciente que eu hoje atendo muito mais paciente de dor na relação sexual do que perda urinária, do que gestante. É uma área de atuação muito maior do que se imagina. Até porque está sim, relacionado com o que a gente come, com o nosso nível de estresse, com a nossa educação, está relacionado com o histórico ou não de abuso. Então tem tudo isso dentro, não é pouca gente, sabe? E a gente precisa falar sobre isso. Claro que a gente precisa falar. Imagina a pessoa passar uma vida inteira sem ter prazer na intimidade, né? Sem descobrir esse direito que, inclusive, está dentro das normas de saúde da Organização Mundial da Saúde, o isso, direito ao sexo. Né? A própria Organização Mundial da Saúde recomenda isso. Por que a gente não vai tratar? Entendeu? E é uma ciência. É uma é, ciência e merece toda a nossa atenção. Eu fico muito feliz quando eu vejo outros profissionais que não trabalham na sexualidade quererem falar a respeito da sexualidade. Eu acho que isso só fortalece o trabalho, isso entendeu? aí, E é um trabalho isso mesmo, multidisciplinar. É sexólogo, é o terapeuta manual, é a nutricionista, é a psicóloga. É uma série de coisas que a gente precisa construir para que essa pessoa seja bem sucedida e feliz na sexualidade dela. É o ginecologista. Tem muita coisa aí, né? isso aí. Muita riqueza de trabalho nessa área. Tô ouvindo. Quando Ah, tá. você É que de vez em fala quando. sobre pontos gatilhos, qual a relação do ponto gatilho ou espasmo muscular dessa região de dor e pelve? Tá, a gente tem, bem na primeira porção da entrada da vagina, um grupamento muscular bem palpável. Tanto que, se a mulher introduz o dedo na vagina, ela sente a contração do primeiro terço, que é onde a gente sente maior a porção muscular, ali. Essa estrutura, ela faz sim pontos de tensão muscular. Até porque a gente tem ali uma predominância de fibra lenta, ou seja, mais de 70% da característica do tecido muscular é uma musculatura que fica contraída por muito tempo. Então, a probabilidade dela desenvolver maior tensão, maior espasmo é maior. Tem também o suporte de vísceras e de cavidades líquidas. Essa movimentação, imagina você carregando um volume líquido. Você tem o tempo todo uma alteração de tensão, né? Você pegar uma garrafa grande, uma bolsa cheia de água, dirigir um caminhão com água, um carro com água, né? Ou com uma carga líquida ou viva. O Sim. movimento faz com que a ativação muscular seja diferente. Isso causa também pontos de tensão. E é muito importante a gente pensar que a cavidade pélvica, ela
é composta por estruturas líquidas, né? Então tem a bexiga, o intestino tem uma densidade diferente, então a gente tem muita cavidade ali com essa possibilidade. E aí esse movimento pode gerar também aumento de tensão de pontos de espasmo muscular ali. E uma outra característica do assoalho pélvico, eu falei que, né, 70% da musculatura é de musculatura de contração lenta, que fica muito tempo contraída. Só que a composição geral é tecido conjuntivo quase todo. Então eu tenho 70% de tecido conjuntivo, que é fascia, ligamento, e músculo. O tecido conjuntivo exerce muita tensão sobre a musculatura, né? Ele faz muita tensão ali, esse tecido conjuntivo. Então, isso também pode acarretar pontos de tensão muscular. Entendi. E uma Uhum. coisa que eu acho que tem muito a ver com o teu trabalho é a questão do abdômen. O abdômen, ele, muitas vezes no meu trabalho, está relacionado a uma questão de debilidade da musculatura abdominal. E a gente percebe muito relacionado com a coluna também a mesma queixa. O paciente vem com uma estrutura abdominal ruim, que não é a queixa dele em momento algum. E aí você vai tratar aquele assoalho pélvico, ele tem uma queixa de dor na relação sexual, você avalia, percebe um abdômen que não tem uma ativação muscular também adequada, você questiona a coluna, ele tem uma coluna comprometida, exatamente por toda essa estrutura. Às vezes o trabalho é abdominal, que eu acho que no teu caso também é, né? Aí, nesse caso, posso fazer um parênteses? Ai, Na faz. região, nessa região Quero abdominal, aprender. Uhum. nessa região abdominal, quando você está falando. Uma coisa que eu utilizo bastante, Márcia, é a manipulação visceral. É isso, eu não sei, Éder. Me explica, porque eu acho que é um momento bom para você falar sobre isso mesmo. Porque quando nós precisamos realizar é, na avaliação, faz várias perguntas, pessoa. Tem algum problema para urinar? Tem algum problema de ir no banheiro para fazer fezes? Você tem alguma constipação ou não tem? Você tem algum problema? Após o parto, como é que foi? Já tive paciente que teve prolapso de bexiga, outro teve prolapso de útero. Então, onde nós podemos entrar com a manipulação e com a manipulação visceral. Trabalhar em cima dessa região para você conseguir soltar mais. Um exemplo, quando você pega um paciente que está com uma dor lombar, que está todo obscurecido, você não consegue verificar nada. Quando você palpa a válvula iliocecal, a pessoa grita de dor. E aquela dor da válvula iliocecal que está presa é uma dor referida na coluna. Olha só, Então, né? como você está falando da questão da trabalhar a região abdominal, sim, trabalhamos. Mas antes, na minha prática, antes de mexer na parte abdominal, muscular, eu gosto muito de palpar e avaliar a questão das vísceras. Fazer uma manipulação visceral, que ajuda demais, ajuda muito. Pois é, tá vendo? Quando eu pego o paciente que eu percebo que ele tem uma debilidade abdominal e tem uma alteração na coluna, com dor e tal, eu encaminho sempre. Aí eu tenho esse feedback de vocês, né? Que precisa de manipulação assim, manipulação visceral e tal. Que realmente não dá para compreender todas as áreas. Eu acho que eu preciso, Não né? A tem. gente precisa. Um trabalho conjunto. Não dá para o Uma, fisioterapeuta fazer uma formação em outra área. Não dá, é, né? uhum. Até porque Agora, a gente outra. acaba. Continue. Pode falar. É que a gente acaba estudando Não, tanta coisa, e exatamente isso. A gente não consegue se aprofundar mais do que isso. Tem que ser essa parceria aí. isso aí. Isso mesmo. Isso mesmo. É. Quando nós falamos das estruturas ósseas e musculares, qual a relação delas o que elas interferem no posicionamento? Desculpa, deixa eu formular melhor. O posicionamento das estruturas ósseas e musculares, o quanto que elas interferem nas disfunções. Eu acho que uma pessoa perguntou ali em cima já alguma coisa relacionada a isso. Eu acho que tem uma pergunta com relação a isso, sim. A Dalu Produtos Sensuais. Sensuais. Ela tem dor na lombar e
e se descobrir os ótimos, pode ser disfunção sexual? Que profissional pode ajudar isso? Eu acho que precisa ser melhor avaliado, né? Porque eu não entendi muito bem a pergunta dela. Mas as estruturas ósseas, elas são responsáveis pela fixação do tecido muscular. E o desalinhamento de um tecido muscular e ligamentar é capaz de causar dor referida ou dor local. É muito comum a gente ter não só uma compressão neural por conta de uma estrutura muscular ali comprimindo, mas a gente também ter ausência de nutriente para o tecido neural. Porque quando a gente faz uma alteração muscular, do qual você faz uma contração protetiva, isso é muito comum, a gente observa em mulheres com vaginismo, ela faz aquela contração de proteção, né? E aí ela tem muita dor, até sem tocar, às vezes. Né? E aí tem até a suspeita se é só vaginismo, se ela tem uma vulvodínia espontânea, que é uma outra disfunção. E aí o que você observa? Você observa que aquela contração protetiva, ela não permite com que o tecido neural se nutra. Porque a nutrição das células neurais, ela depende de movimento. Para tentar explicar assim um pouco melhor, o tecido nervoso, ele não consegue pegar do sangue direto a nutrição para ele. Ele precisa de uma outra célula que faz essa função, que é chamada neuróglia. A neuróglia precisa do movimento para ser ativada. O paciente faz uma contração protetiva, ele não permite quase movimento, ele está sempre protegendo ao máximo aquela estrutura. Ele tem uma dor ali, exatamente por proteger demais, porque ele não deixa o tecido neural se nutrir. Então, às vezes, a gente tem essa alteração de disfunção porque o tecido ósseo ou ligamentar ou muscular tá travado, tá preso, né? Ou exatamente uma compressão neural direto, mas pode ser até nutricional. Então, porque às vezes você melhora o movimento, mas vai levar alguns dias para aquela dor realmente venha assumir, não é milagre, né? É exatamente para Então, mim assim. Quando eu vou buscar, por exemplo, eu tenho dor na coluna, eventualmente, pessoal, por conta de corrida e de queda e coisas que eu já fiz na minha vida de esporte. Quando eu faço o processo de manipulação, eu saio da sessão aliviada, mas o meu alívio sempre vem a posterior. Ele nunca é de imediato, né? Eu acho que no trabalho que a gente executa é bem assim, né? Você libera o tecido. Eu não sei se eu te respondi, Éder. Foi claro para você a resposta? Foi. Porque eu tentei juntar com a pergunta que a pessoa fez. Agora sim. Entendi. Para mim foi. Vamos lá agora, né? Desde 2007 que eu tenho estudado essa situação, essa relação de educação e dor. Quando 2007 isso começou aos pouquinhos a engatinhar aqui no Rio. Tá? Aí depois foi passando os anos, eu fui me aprimorando mais. Aí eu queria saber de você agora, como que essa educação e dor pode atuar como um mecanismo conjunto nessa situação das disfunções sexuais? Olha, essa é a parte mais legal do trabalho. É a parte mais importante que a gente gasta, às vezes, uma sessão inteira em educação em dor para que ela desenvolva uma sexualidade saudável. Para tentar resumir um pouco e até para ajudar quem está assistindo. A gente primeiro tem que fazer com que aquela área que para ela sinaliza como uma resposta dolorosa passe a ser identificada por ela como uma área não inimiga. Né? Porque a gente já tem primeiro a questão da imagem corporal. Então, muitas mulheres não querem nem olhar para uma região da vulva ou elas têm aversão para uma área que causa dor a elas. Então, já tem um trabalho comportamental desde o primeiro momento. Logo em seguida, eu consigo, no mesmo momento, ensinar ela uma coisa muito simples. Que a via, né, o fio que vai levar para o cérebro a informação da dor é a mesma via do movimento. Então, se o telefone está ocupado com o movimento, a informação da dor ela tem mais dificuldade para chegar.
e para criar no cérebro essa comunicação, porque chega no cérebro uma informação e o cérebro vai identificar aquilo como dor. Então eu preciso mostrar para ela que aquilo que está chegando no cérebro dela não é dor. Bom. E aí isso é através da terapia manual, do toque, e ela tem que visualizar, o trabalho é feito em conjunto. O espelho é fundamental. Eu coloco um espelho na frente da paciente, ela visualiza o trabalho, ela tem total confiança. Tem muita paciente que segura a minha mão para ela se sentir segura no quanto toco, ou às vezes o toque, às vezes não. Todas as vezes eu começo com um cotonete, todo o meu trabalho. Então é um cotonete que toca na pele. Eu toco primeiro na perna, depois eu toco nela, na parte externa, para ela entender o processo do toque. É o mesmo cuidado com todo mundo. Independente se a mulher já tem vida sexual ativa ou se ela ainda está tentando ter vida sexual ativa. É o mesmo cuidado, o toque com o cotonete. Então ela entende o que é o cotonete na pele, o cotonete na vulva, o cotonete no ponto de dor e o cotonete fora do ponto de dor. A gente cria primeiro essa memória visual. Depois eu uso o movimento do assoalho pélvico dela para que ela ocupe a informação cerebral e aí ela não sinta tanta dor. Posso usar outras técnicas. Por exemplo, a gente pode usar uma eletroestimulação. Isso eu uso com pacientes com muita dor. Né? Mas não, eu acho que não é que eu não gosto, eu adoro tecnologia, mas eu acho que quanto mais eu consigo dar ferramentas que ela consiga reproduzir na casa dela, eu tô agregando valor ao trabalho. Então a eletroestimulação nem sempre é possível de ser utilizada a domicílio, porque a pessoa tem que comprar um aparelho caro. Então eu faço aquilo que um cotonete todo mundo tem em casa. Então eu faço uma educação primeiro com o cotonete. Eu já tive uma paciente, foi a mais difícil para mim até hoje, que eu só conseguia tocar nela primeiro de calça e depois com o algodão na perna para depois chegar no cotonete. Isso foram 14 sessões para conseguir chegar no cotonete. Ela foi a mais difícil, tá? Mas está de alta, gente. Vale lembrar que ela está de alta feliz e já tá no segundo filho. Não foi parto normal, mas eu nem da gay. Essa dificuldade que você teve foi devido ao quê? A algum trauma dela ou a dor dela? Ela não abria perna, ela já estava casada, ela não abria perna, ela não tirava calça no consultório de jeito nenhum. A gente faz um trabalho bem parecido com o ginecologista, né? Uhum. Mas é claro que o paciente não fica exposto, ele tem um roupão próprio, né? Para quem não conhece, o trabalho da gente é mais ou menos assim. E a avaliação postural a gente faz de calcinha e top, a gente não deixa a pessoa nua. Bom você falar também. Tudo é assim, a pessoa não fica em momento nenhum exposta, é um roupão próprio, bem fechado, né? Ela não fica com a perna exposta igual a gente fica no ginecologista, não. É uma posição coberta, é tudo muito tranquilo. E essa paciente não tirava legging, ela não tirava calça de jeito nenhum. E ela tinha eu nunca perguntei a ninguém, Éder, se a pessoa sofreu abuso. Mas ela tinha um comportamento sugestivo, tá? E a gente sabe identificar isso no consultório de treinamento. Márcia, só temos mais um minutinho, tá? Gente, que rápido, né? Bom, primeiro já vou agradecendo. Obrigada. E se tiver dúvida, pode mandar. Aonde que o pessoal pode te encontrar, Márcia? Dúvidas, sugestões? Isso, pode mandar pro direct do Espaço Íntimo. No feed tem o WhatsApp também, pode mandar. E tem um monte de WhatsApp entrando aqui. Geralmente durante o dia eu vou respondendo. Eu respondo todo mundo, tá? Pode mandar que a gente sempre responde. Então, Éder, obrigada. Sucesso no seu trabalho. Eu te agradeço muito. Gratidão é minha. Te agradeço demais pelo... Tá, obrigado. Gente, eu escuto o Éder com a risadinha atrás. Te agradeço muito, tá bom? Pela aceitação. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Pelo Quem tempo quiser saber mais, obrigada.